Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 11 de março. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, que incluem os seguintes destaques. Você ocupa serviços profissionais de sexo? Agora até elas terão que emitir notas fiscais. E pior, nota fiscal tem que ter um CPF, né? Hoje o Internacional entra em campo buscando a primeira vitória do campeonato. Notícia triste: feminicídios, uma praga combatida que não tem levado muito a sério esse sistema. Estudos mostram que 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. Que coisa, hein? Falta de água na capital do vinho. Estas e outras informações iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, por aqui inicia o Jornal Últimas Notícias e nós já iniciamos com os dois pés na porta. Vamos falar de política. Vamos falar do campo tributário. Pois agora até as prostitutas terão que declarar e pagar imposto de renda. Você sabia? Pessoal, o cerco da Receita Federal contra a informalidade financeira está cada vez mais rigoroso aqui no Brasil. Independentemente da área de atuação, o fisco tem cruzado dados bancários para rastrear movimentação não declaradas. Aqueles defensores do governo que falavam que o Pix não iria ter que pagar imposto no governo Lula, se enganaram feio. Esta será a primeira medida a ser tomada pelo governo em relação ao sistema. Dentro desse cenário de intensa fiscalização, especialistas alertam que garotas de programa agora serão obrigadas a pagar imposto sobre o seu trabalho. Então, na prática, agora elas terão que inflacionar os seus serviços, pois também terão que pagar imposto de renda, assim como qualquer outro profissional autônomo que atua dentro do país. Embora a atividade mais antiga do mundo não seja formalmente regularizada pela legislação trabalhista brasileira, o que eu quero dizer, elas não têm carteira assinada, esse trabalho não é criminalizado no Brasil. Portanto, quem recebe rendimentos provenientes desse trabalho precisa seguir as obrigações fiscais à risca. A regra da Receita Federal é bastante clara. Para o fisco, a origem exata da renda não importa. Se uma pessoa física recebe valores constantes de atividades remuneradas sem vínculo empregatício, ela entra na mira da tributação obrigatória. Mais uma classe que agora precisará se preocupar com o imposto de renda. Então só fica a dica: não precisam relatar os clientes, pois aí a coisa seria feia, né? Já pensou se uma garota de programa relata aí como aconteceu esses casos do Forcaro? Porque no caso dele não precisa pagar, né? No caso dele, ele já pagou aí uns 3 milhões, né? Então, não tem que pagar mais imposto. Bom, nem se eu trabalhar toda a minha vida chego a receber esses 3 milhões de reais, né? Bom, brincadeiras à parte, a medida leva junto uma porção de profissionais, não só as prostitutas. Tipo, a tia que vende pipoca nos eventos de criança também vai ter que declarar.
O picolezeiro, nem sei se é assim que se chama, né? Aquele rapaz que sai com um carrinho de picolé vendendo seus picolés abaixo de sol quente. Esse também tem que declarar. O vendedor de churros é uma grande massa de informais irão ser afetados por essa medida. E a resposta que o governo não dá é o incentivo correto a esses profissionais. Uma grande parte da informalidade no Brasil acontece pois sua situação financeira anda mal. Alguns mal conseguem se sustentar. Tipo, o que eu falei para vocês do rapaz que vende picolé na rua com o carrinho, da tiazinha que vende a pipoca nas festas da cidade. O governo federal acha que eles estão falindo o Brasil, pois eles não pagam imposto de renda. E essa nova legislação unifica os tributos sobre os bens e serviços na federação inteira, ou seja, no Brasil como um todo. E com isso, diversas atividades econômicas independentes sofrerão impactos diretos na forma de como declaram as suas obrigações. Uma das principais mudanças da reforma tributária é a possível exigência ampliada para a emissão de notas fiscais. Nesse quesito, voltado à parte das garotas de programa, sim. Aí sim elas terão que emitir notas fiscais. Elas terão que ter os CPFs ou os CNPJs de seus clientes e usar isso na nota fiscal. Isso não é brincadeira. Dependendo do enquadramento da lei municipal correspondente, todo prestador de serviço precisará formalizar os seus recebimentos. E para você que defende ou defendeu a reforma tributária, tomara que você não ocupe o serviço dessas moças, pois senão as suas especificidades estarão registradas na mão dessas profissionais. Entendam que eu não usei como exemplo uma profissional do sexo porque é uma coisa normal. Mas existem centenas de profissionais que terão que aderir a essas novas regras do arcabouço fiscal. Entendam que isso foi apenas um exemplo. Esse foi o nosso bloco político que enfatizamos algumas ações tributárias para você entender que estamos em um ano de votação. Vamos escolher 2 senadores, vamos escolher deputados estaduais, federais e presidente. Então não importa para quem você vota, se é para Lula, para Bolsonaro, importa é que você veja essa pessoa e saiba o que fez essa pessoa nos últimos anos. Vai na internet, procura entender o que essa pessoa fez e se essa pessoa se alinha com o que você entende, né? Esse é o bloco Entendendo a Política, uma situação muito difícil de entender, mas a gente vai explicando devagarinho aqui para vocês. Vamos passar para o bloco esportivo, porque hoje tem jogo do Internacional. Pessoal, o Colorado volta a campo hoje à noite, lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Ambos com 2 pontos na tabela e ambos estão na zona de rebaixamento. E as coincidências não param por aí, pois os dois também são vice-campeões de seus estados. E na visita do Inter, a última vez que o time gaúcho ganhou do time mineiro lá foi em 2024. Então, para hoje, eu desejo muita sorte para o Internacional. Muito futebol, né?
muito futebol para o Inter, porque é isso que a torcida colorada quer ver. Tá ainda meia machucada pela perca do campeonato estadual. Então o Inter hoje tem que se puxar e jogar um futebol legal para sua torcida ficar alegre, né? Alegrar a torcida pelo menos um instante. Vamos falar do tricolor que está feliz da vida. Está na parte de cima da tabela. Amanhã recebe na Arena o Bragantino Red Bull às 21h30. O Grêmio está nas oitavas de final da tabela de classificação com 6 pontos. E o técnico já começa a semana com problemas, né? Problemas na escalação. Arthur teve um desconforto e será poupado desse confronto. Ele é muito utilizado, foi muito utilizado nos últimos jogos e agora acho que vai ganhar uma folga aí do Portuga. Mas para ocupar o seu setor de meio campo tem vários jogadores, né? Seus substitutos oficiais e também a possibilidade de usar Nardoni ou Leonel Pérez. Ou até mesmo os dois, né? Mas isso só iremos ver no jogo de amanhã. Esse é o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Deixa eu te falar uma coisa. A Natal Fitness está com uma super promoção. E você compra acima de R$100 em produtos, em acessórios esportivos e concorre a uma camiseta do Grêmio. Uma camiseta do Grêmio de 2018 autografada pela galera. Os jogadores do Grêmio de 2018, eles autografaram uma camisa que está lá na Natal Fitness e vai ser sorteada neste mês aqui, né? Tá? Aí vamos transmitir aí o sorteio pra você, tá? Bloco Esportivo, oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness sempre dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Deixa eu entrar em um assunto muito sério agora. Já abordamos muito aqui, mas é uma notícia que não gostaríamos de voltar a falar, mas é imprescindível. Se trata do feminicídio. Hoje nós trazemos números alarmantes, pois estudos mostram que 4 mulheres são mortas por dia por seus companheiros no Brasil. Isto é resultado de quê? É resultado de uma política ineficiente, de um judiciário que solta penados só porque não tem lugar para acomodá-los em presídios. E no legislativo também temos problemas dessa magnitude e pessoas não notam. No ano passado, partidos como o PSOL e o PT, Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, eles votaram contra o aumento de penas como para crimes de estupro, feminicídio e latrocínio. Deixa eu botar aqui, ó, dá uma olhada. Essa é a deputada Érica Hilton. Ela que tem cromossomos XY, porque não podemos falar outra coisa, né? Ela que faz parte de um grupo especial de mulheres que tem que fazer exame de próstata. Ela votou contra penas mais duras contra estupradores. Ela votou contra, é isso aí. E hoje
ela assume a presidência da Comissão dos Direitos da Mulher na Câmara, que vai discutir políticas públicas e leis voltadas à proteção das mulheres. E depois dessas notícias aí, falam que os jornalistas falam muita bobagem. Não. Então imagina cromossomos XY defendendo mulheres de cromossomos XX. Uma bagunça, né? Mas espero que essa comissão ajude realmente as mulheres e essa galera pare de fazer politicagem, pois tem mulheres que precisam realmente de ajuda e pessoas que se botam de uma maneira que querem ajudar o povo e não ajudam. Então a nossa força é sempre bater na cabeça dessas pessoas para que elas façam políticas mais seguras para essas mulheres, tá? Vamos a um pequeno intervalo, vamos falar da Harmony Sonorizações. É bem rapidinho, eu já volto, fica aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Falando em Harmony, eu queria reforçar o meu convite que a gente fez ontem, né? Para este sábado, dia 14, no Serra Chopp. Dá uma olhada aí. O Serra Chopp traz até vocês a noite do Flashback. Sábado, dia 14 de março, a sua festa Flashback está garantida. Animação, DJ Ricardo, DJ Ney. Traga sua melhor fantasia. A noite do Flashback do Serra Chopp vai alucinar. Serra Chopp, lugar de gente bonita. Rua Carlos Gomes, 518, antigo escritório da Made Center. O ingresso dá direito a um copo exclusivo da festa Flashback. Pessoal, Serra Chopp, lugar de gente bonita, então eu espero vocês lá. Então, nesse sábado, dia 14, a partir das 21h30, no Serra Chopp, a noite do Flashback. Baita festa aí, todos convidados. E ainda depressa, a galera leva um copo pra casa pra lembrar dessa baita festa. Voltando ao nosso assunto aqui, a nossa pauta, a partir de hoje a BR-470, no trecho aí que foi bem afetado pelas chuvas e deslizamentos em 2024, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, hoje começará a ter alterações no tráfego. Alguns períodos de interdição total na via, por conta das obras no trecho. Então, a partir das 10h30 da manhã de hoje, começa a interdição. Bom, as liberações em comboio de Bento a Veranópolis começam das 6 da manhã, vão até as 6h30 de Bento a Veranópolis, das 8 às 8h30 e das 10 às 10h30. E depois das 10h30, terá interdição total. Seguindo o cronograma, o trânsito de volta do sistema de comboio voltará às 16 horas. Parará às 10h30 da manhã e às 4 horas voltará a circular aí o comboio das 4 às 4h30 e segue em horários, mais 3 horários pré-definidos até às 10h30 da noite, onde encerra os trabalhos, tá? Encerra às 10h30 e abre 6 horas da manhã. E deixa eu falar aí, no sentido contrário de Veranópolis a Bento, a abertura é 7 horas. Aqui é das 6
às 6h30 e de lá de Veranópolis é das 7 da manhã, a primeira abertura. E os horários seguem escalonados até às 11h30, vindo de Veranópolis para Bento, que será interditado às 11h30 e o trecho abre às 17 horas. Depois volta o sistema de comboio, né, até às 21h30, então mais umas 3 passagens dentre esse horário. Esta é a interdição que inicia hoje, tá, pessoal? E segue até sexta-feira. Então eu tô falando 10h30 da manhã, fecha de Bento a Veranópolis, mas amanhã também tem, sexta também tem, tá? Ela será feita por conta de uma manutenção no trecho. E de acordo com o DENIT, a interdição não tem relação com aquela obra do viaduto que desmoronou aí semana passada, até mostramos aqui no jornal Últimas Notícias, pois serão feitos serviços de limpeza dos taludes que ficam aí ao longo do trecho. São interdições que exigem o envolvimento de grandes máquinas, de instrumentos que dificultariam a circulação dos motoristas. Então, por isso que será parado o trânsito. O tráfego volta ao seu normal no sábado de manhã, com interdição às 11 da noite do sábado e volta às 6 da manhã no domingo, né? Então, de acordo com a Polícia Federal Rodoviária, a orientação dos motoristas é que utilizem a via. Se você vai daqui para Veranópolis, para Nova Prata, utilizar a via numa rota alternativa, né? Aquela que passa por Faria Lemos, Cotiporã e daí chega em Veranópolis. Só para ficar registrado aqui, o DENIT, que é responsável pela obra, diz que a maioria destas obras que estão sendo feitas aí na Serra do Rio das Antas ficarão prontas ainda este ano. Legal, né? Tomara então, né, que ficariam coisas pequenas então para fazer, as obras grandes até o final deste ano, estarão terminadas. Deixa eu tirar minha imagem da frente para você entender que o nosso todo jornal a gente tem um plano de fundo diferente. E quando chega nesse horário, no final do jornal, a gente tira a nossa imagem para vocês ficarem apreciando esse fundo e todo dia é um fundo novo. E desta vez a imagem do jornal de hoje se trata de um problema decorrente na capital do vinho, a falta d'água, pois uma manutenção emergencial da Corsan foi feita na área da captação de água no Arroio Barracão, aqui em Bento Gonçalves, né, claro, e está gerando instabilidade no abastecimento em todos os bairros da cidade ao longo do dia de hoje. O serviço constitui na instalação de novas válvulas de retenção de grande porte na tubulação, para garantir aí maior segurança ao bombeamento. Os trabalhos tiveram início às 23 horas de ontem e o término estava programado para as 3 horas de hoje, 3 horas da manhã, da madrugada. Não temos a informação se foi até esse horário, se passou, né? Pois isso depende muito de que se algum problema que não estava previsto aconteceu, né? Então, segundo a companhia, a estação de tratamento de água operará com vazão abaixo do normal durante o dia de hoje. E a recuperação total do sistema ocorrerá de forma gradativa, entre hoje e amanhã. O anúncio da intervenção ocorre em meio a um cenário de forte insatisfação popular. A população de Bento está meio de briga aí com a Corsan. Desde a última quinta-feira, dia 5, hoje já é dia 11, diversos pontos do município sofreram com falta d'água sem qualquer aviso prévio por parte da concessionária. Os bairros Borgo e Humaitá relataram problemas aí de até 48 horas sem água. A situação ainda foi mais crítica no bairro Glória, onde a comunidade informou que o desabastecimento persistiu de sexta, dia 6, até a última segunda-feira, dia 9.
Pensa bem o final de semana sem água. Que coisa, né? Então, os canais oficiais de relacionamento da Corsan seguem ativos para registrar solicitação de algum problema e comunicar algum problema. O aplicativo, o app da Corsan está disponível para smartphones. O site, que é cliente.corsan.br.com.br. Deixa eu voltar aí. cliente.corsan.com.br. E também tem o telefone para ligação gratuita, que é o 0800 646 6444. Então, pessoal, nem preciso dizer para vocês. É preciso economizar água. E senão vai ficar sem, né? Estamos encerrando o programa de hoje. Deixando um grande abraço. Foi um prazer ficar com vocês. Voltaremos amanhã com mais um Jornal Últimas Notícias. Até lá.